Oi, pessoal, eu sou a professora Lucélia Taveira e vim aqui trabalhar um exercício bem simplesinho do CESP sobre o assunto princípio fundamental da contagem, né? Então, eu não vou utilizar fórmula, eu não costumo utilizar fórmula, né, de arranjo, combinação e permutação, não costumo usar. A gente vai trabalhar tudo pelo PFC, tá bom? Vamos fazer essa questãozinha que eu selecionei aqui para vocês, né? Eu enviei até essa semana para alguns alunos aí que me acompanham, essa questãozinha, e fiquei de resolver. Então, vamos agora tentar trabalhar essa questãozinha do CESP do ano de 2018, certo? Vamos lá. Diz assim: em um navio serão transportados 10 animais, todos em espécies diferentes. Antes de serem colocados no navio, os animais deverão ser organizados em uma fila. Entre esses 10 animais, há um camelo, um elefante e um leão. Ok. A respeito da organização dessa fila, julgue o item subsequente. Existe 3 vezes 7 fatorial maneiras distintas de organizar essa fila, de forma que o elefante, o camelo, o leão fiquem nas 3 primeiras posições, não necessariamente nessa ordem. Então, falei para vocês que a gente vai resolver pelo princípio fundamental da contagem, né? Mas antes de eu resolver, primeira coisa que eu gosto de olhar no exercício é o seguinte: o que eu vou fazer com esses indivíduos, no caso aqui com esses animais? O que a gente vai fazer com eles? Olha só, ele pediu para organizar esses animais em fila, não foi? Ó, organize em fila. Aí primeira coisa que eu faço é isso. O que eu vou fazer? Vou organizar em fila. Por quê? Porque eu quero saber se esse exercício é um caso que altera ou um caso que não altera. Organizar pessoas, animais ou qualquer objeto em fila, se eu modificar a ordem, trocar um objeto pelo outro, no caso aí, um animal por um outro, altera essa fila ou não altera? Toda vez que for para organizar em fila, é um caso que altera. É interessante eu fazer isso primeiro, porque se eu perceber que é um caso que altera, eu resolvo pelo PFC. Se eu perceber que é um caso em que não altera, se eu fosse usar fórmula, eu usaria a fórmula de combinação, mas eu também posso fazer o PFC, tá bom? Os casos que não alteram, eu também uso o PFC, mas tem uma observaçãozinha a mais que eu tenho que realizar na questão, tá? Que isso vai ficar para um próximo momento. Então, nós estamos aqui com uma questão que é para eu organizar em quê? Em fila. Então, deixa eu escrever aqui. Isso é para eu fazer essa questão organizando em fila. Vou escrever aqui. É para eu organizar esses animais em fila. E organizar em fila, se eu mudar a ordem, é claro que vai alterar, né? Imagina isso, eu trocar a ordem das pessoas nessa fila aí, de pegar os R$ 600 da pandemia, vai ter briga, vai ter tapa, vai ter tudo, meu amigo. Então, se organizar em fila, altera o humor, altera tudo. Se altera, toda vez que for um exercício de altera, a gente resolve pelo PFC, tá? E a gente tem 10 animais, então vou colocar esses 10 animais aqui, vou colocar minhas 10 filhinhas aqui, tá? Vou fazer aqui manualmente mesmo, vai ficar meio tortinho, mas tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui, vou organizar os 10 em fila. De modo que ele pediu que os 3 primeiros sejam elefante, camelo e leão, não necessariamente nesta ordem. Então, vamos lá. Esses 3 primeiros, vamos colocar aqui, ó. Esses 3 primeiros, ele quer que eu coloque os 3 que eu vou já escrever. E esses últimos aí, esses últimos aqui vão ser os outros, né? Todos os animais são diferentes e tal. E esses 7 últimos aqui vão ser os outros, só para ficar melhor aqui da gente visualizar. Vamos ver aqui. Então, o que vão ser esses 3 primeiros que ele quer que eu coloque? Ele quer que eu coloque o elefante, o camelo e o leão, em qualquer ordem. E aqui vão ser os 7 outros, os outros animais, né? Vão ser aqueles 7 outros que sobraram, outros animais que sobraram. Então, vamos lá? No PFC, a gente vai colocando as opções que a gente tem, a quantidade de opções. Eu vou escolher o primeiro animal. Eu não tenho só essas 3 opções para escolher? Então, 3 opções. Escolhi um animal, coloquei no primeiro lugar, tchau para ele. Eu vou escolher agora o segundo lugar. Quantas opções eu tenho? 2 opções. Escolhi um, qualquer um, tchau para ele. E aqui eu só tenho uma opção. Pronto. Certo? Agora aqui eu tenho 7 outros para ficar permutando, né? Trocando aqui de lugar. Vou escolher esse cara aqui, o quarto elemento. Quantas opções eu tenho? Não são 7 animais? 7. Desses 7, um ficou aí. Quantas opções eu ainda vou ter?
6. Desses 6, um ficou aqui. Então, quantas opções eu tenho agora para a fila? 5. Dessas 5 opções, um vai ser escolhido. 4. Dessas 4 opções, vou escolher um. Quantas opções eu ainda tenho? 3. 3 opções, vou escolher um, 2, 1. Certo? Pronto. E agora a gente vai resolver. O que eu vou fazer com esses números? No princípio fundamental da contagem, geralmente a gente vai multiplicar. Por que multiplicar? Porque no princípio fundamental da contagem, toda vez que for E, a gente multiplica, se fosse OU, a gente somaria. Como a gente tem que colocar em fila o primeiro animal, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, e o sétimo, e o oitavo, e o nono, e o décimo, a gente vai multiplicar tudo. E o resultado, vou ter que multiplicar tudo? Não, dance conforme a música. O CESP trouxe como fatorial, então vamos escrever como fatorial. Esse primeiro termo, 3, 2, 1, ele é quem? 3 fatorial. Vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, quem é ele? 7 fatorial. Todo número que decresce até 1, lembra que eu posso resumi-lo em fatorial? Então, esse primeiro aí que está em laranjinha, ele é 3, 2, 1, 3 fatorial. E em verdinho, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 fatorial. Então, esse é o meu resultado, 3 fatorial vezes 7 fatorial. O CESP tinha dito que ficaria, existem 3 vezes 7, está errado, porque não é 3 vezes 7, é 3 fatorial vezes 7. Logo, essa questãozinha está mesmo errada, ok? Então, pessoal, a gente finalizou essa questãozinha bem simples, tranquila, nada de difícil, né? Vamos tirar ali aquela sombra, aquela dúvida, achar que o CESP é um bicho de 7 cabeças, nem é um bicho de 10 cabeças. Não, brincadeira, tá? Então é muito simples, fácil, dá pra gente acertar muitas questões, tá bom? Até a próxima, obrigada mesmo. Tchau!